Pessoal, o conteúdo dessa semana, ele tratou de um tema muito importante para nós, que é a extração de expressões booleanas, através de uma tabela verdade. Tá? Eu vou apresentar aqui. Beleza. Por que esse conteúdo ele é tão importante para nós? Porque na maioria das vezes que nós vamos trabalhar com um circuito, ou que a gente vai desenvolver algum circuito, nós temos que trabalhar com uma tabela verdade. A gente vai ter ali o nosso conjunto de entradas, e esse conjunto de entradas, nós vamos atribuir uma determinada saída. Por exemplo, se o sensor de tal parte do alarme tocar, ou melhor, se um sensor sentir a presença de alguém, o que esse alarme tem que fazer? Tem que acionar a sirene, ou seja, manter em nível alto a sirene, tem que ativar as travas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, esses circuitos que a gente projeta, geralmente nós começamos com uma tabela verdade. E aí, a partir dessa tabela verdade, que a gente vai migrar para uma expressão booleana. Com essa expressão booleana, uma expressão mais completa, que a gente costuma dizer, a gente passa por uma simplificação. Ou seja, tentar obter a menor expressão booleana possível a partir dessa tabela verdade, dessa expressão maior que a gente teve. Tá? E, basicamente, para a gente obter essas expressões booleanas a partir de uma tabela verdade, a gente vai ter dois métodos, basicamente, que é o método da soma de produtos e o método do produto de somas. Geralmente, a gente utiliza mais o método da soma de produtos. Tá? Ele é mais compacto, ele é mais fácil de... Não digo mais fácil, mas ele é mais compacto que o método do produto de somas. Tá? Vou dar uma explicação breve aqui de como que ele funciona. O método da soma de produtos funciona da seguinte forma. Digamos aqui que eu vou analisar essa tabela verdade. Lembrando, gente, uma tabela verdade, ela é o quê? São todas as entradas possíveis do meu circuito ao lado da saída que eu quero dele. Tá? O que vai acontecer se todas as entradas forem zero? A saída vai ser zero. O que vai acontecer se A e B forem zero e C for 1? A saída vai ser 1. E assim por diante. É assim que eu vou descrever, através da tabela verdade, esse comportamento do meu circuito. Tá? O que a gente vai fazer agora é obter uma expressão booleana, que vai me gerar essa tabela verdade. Tá? Então, aqui no caso, eu tenho 0, 0, vou ter uma saída 0. Eu tenho 0, 0, 1 aqui, eu vou ter uma saída 1. O método da soma de produtos, ele vai ser, portanto, um método em que eu vou analisar todos os pontos da minha saída que forem iguais a 1. Quando eu tiver esses pontos, o que eu vou fazer? Eu vou escrever cada módulo dessa minha expressão booleana. E esses módulos vai ser composto por um produto das variáveis de entrada. Tá? Então, aqui no caso, eu tenho A0, B0 e C1. Tá? Tudo que for diferente da minha saída, ou seja, tudo que for diferente de 1, eu vou colocar um barrado. Então, aqui no caso, como A é 0, ou seja, como A é diferente da minha saída, eu coloco A barrado. Como B é diferente da minha saída, eu coloco B barrado. Como C é igual à minha saída, eu simplesmente deixo ele. Qual é o sentido disso? Se vocês forem ver esse termo produto aqui, gente, quando A for 0 e ele for negado, ele vai virar 1. Quando B for 0 e ele for negado, ele vai virar 1. E quando C é 1, ele simplesmente vai se manter aqui. Tá? Então, com estas condições de entrada e com esta expressão, eu vou ter o quê? 1, 1, 1.
1 vezes 1 vezes 1 vai me dar 1 na saída. A mesma coisa vai acontecer para o termo aqui de baixo, tá? Eu vou ter aqui A igual a 1, B 0 e C 0. Então, no caso aqui, o A fica normal, fica como se fosse a variável normal, o B e o C ficam negados. O que vai acontecer quando eu substituir exatamente estes valores aqui dentro dessa expressão? O A vai ficar 1, o B vai ficar 1 também, porque o 0, quando ele passa por uma negação, ele fica 1. E o C vai ficar 1 também, que o C, quando passa por uma negação aqui, vai ficar 1. 1 vezes 1 vezes 1, eu tenho 1 na saída. Tá? O último termo aqui que eu tenho, eu vou ter todas as entradas iguais a 1. Então, eu não vou precisar colocar negação em nenhuma delas. Tá? 1 vezes 1 vezes 1 vai me dar 1. Como é que eu faço para unir todos esses termos que a gente encontrou aqui através da tabela verdade? Soma. No caso, a minha saída vai ser igual quando este for igual a 1, ou, que essa soma booleana quer dizer ou quando este for igual a 1, ou quando este termo aqui for igual a 1. É assim que eu crio uma expressão mais geral através da minha tabela verdade. E aí, gente? Dúvidas? Perguntas? O que me dizem? Não sei se chegaram a dar uma lida nesse conteúdo antes. Pior que eu não consegui, professor. Oi? Eu dei uma olhada por cima, só não consegui ler assim a fundo. Eu consegui fazer os exercícios. Hã? Eu consegui fazer os exercícios. Porque assim, ó, a ideia que a gente tem disso tudo é a gente conseguir gerar essa função booleana que está ali embaixo, né? Que vai reproduzir essa nossa tabela verdade. Ou seja, que vai fazer com que a gente consiga construir um circuito lógico que se comporte exatamente como a nossa tabela verdade, está prevendo. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o Logisim e eu vou tentar implementar esse circuito que a gente acabou de ver ali no Logisim, tá? Deixa eu só... Eu vou interromper aqui o compartilhamento. E eu vou apresentar essa minha janela aqui do lado. Bom, gente, nesse caso ali nós temos 3 entradas. Entrada A, entrada B e entrada C. Tá? Tradicionalmente, como a gente tem feito, eu vou colocar as entradas aqui do lado e vou colocar uns rótulos nela para a gente não ter que ficar puxando o fio, tá? Daria para puxar fio, com certeza, não tem grandes problemas, mas fica mais difícil depois de organizar aqui. Então, essa aqui vai ser a minha entrada A, essa aqui vai ser a minha entrada B, e essa aqui vai ser a minha entrada C. E aí, agora eu vou colocar os meus rótulos ali. Conexão, aqui. E agora eu vou montar esse circuito ali. Vocês podem ver que cada um desses termos aqui é uma porta end de 3 entradas. Tá? Então eu vou botar aqui 3 portas end de 3 entradas. Tá todo mundo vendo aqui a janela do Logisim, né, gente? Sim. Sim, então, estamos aí. Tranquilo.
Então, vou colocar aqui 3 portas AND. E unindo essas 3 portas AND, eu vou ter uma porta OR depois. Tá? A saída dessa minha porta OR vai ser a saída do meu circuito. Beleza. Vamos começar então. Entrada A, entrada B e entrada C. Ali na minha primeira porta AND eu tenho que o A vai ser negado e o B vai ser negado. Então eu vou colocar aqui uma porta inversora, aqui eu vou colocar uma inversora e o C eu ligo direto nele. Tá? Vou repetir agora esse mesmo processo aqui para as demais portas. Ali no meu segundo termo, eu vou ter que o A vai ser conectado diretamente aqui, o B vai ser negado e o C vai ser negado. E ali no meu último termo, todos são conectados diretamente sem uma porta inversora. Tá? O que eu espero, meus caros? Eu espero que esse circuito, vou dar um zoom aqui, eu espero que esse circuito funcione conforme a tabela verdade que a gente tem ali no material. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar as duas coisas ao mesmo tempo. Talvez eu consiga aqui. Vou tirar um print aqui da tabela verdade. Tem que configurar o mouse. Ótimo. Temos aqui a nossa tabela verdade do lado. Eu espero que esse circuito lógico funcione conforme essa minha tabela verdade. Já começamos bem. Quando todas as entradas são zero, a minha saída também é zero. Perfeito. A minha segunda linha aqui, ó. Se a entrada C for igual a 1, a minha saída tem que ser igual a 1. Então, bora testar. Pá, funcionou. Se o C for 0 e o B for 1, a minha saída tem que ser 0. Continua 0. Se o B for 1 e o C também for 1, a minha saída tem que ser 0. Beleza, a minha saída é 0. Agora, se o A for 1 e os outros dois forem 0, minha saída tem que ser 1. Se o A for 1, B for 0 e o C for 1, a minha saída tem que ser 0. Se o A for 1, o B for 1 e o C for 0, a minha saída tem que ser 0. E se todos forem 1, a minha saída vai ser igual a 1. Perfeito. Essa expressão que a gente obteve da tabela verdade representa fidedignamente o que a gente espera que ela represente. Vocês entenderam o que foi feito aqui, gente? Sim, sim. Entendi. Gente, se vocês estão com dúvidas de conceitos,
Se vocês não entendem muito direito o que pode estar acontecendo, podem perguntar, tá? Que às vezes a tua dúvida é a dúvida do colega, tá? Não tem Eu nem problema. consigo formular uma pergunta, eu acho. Tenta. Não, vamos ver, depois eu mando mensagem, qualquer coisa. Eu mando no grupo lá da turma. Tá, tranquilo. Tá. Tranquilo. Vamos verificar aqui o restante do que a gente tem aqui no material, tá, gente? É que nem eu falei para vocês, ó. Até esse momento aqui, nós estamos aprendendo os conceitos de lógica digital e não estamos tanto vendo aplicações nisso, tá? Mas vai chegar no momento em que a gente vai começar a fazer circuitos combinacionais com o intuito de ter alguma aplicação, tá? Mas não é o objetivo. O objetivo é a gente aprender esses conceitos fundamentais da lógica digital, vocês terem na cabeça de vocês o que é uma tabela verdade, o que é uma expressão booleana e o que é um circuito lógico, vocês entenderem como é que vocês derivam um do outro ali, para depois, no futuro, a gente conseguir dar uma cara mais prática para esses casos, tá? Já o método aqui do produto de somas, ele em quase todos os outros itens, o contrário do método da soma de produtos. Primeiro, a gente vai analisar aqui quando a saída for igual a zero. Tá? Então, vamos ver. Entrada é igual a saída? A entrada é igual a saída. As duas, no caso, as três, no caso, são iguais a saída. Então, eu não preciso barrar nenhum termo e eu uno essas minhas entradas através de uma soma. Aqui no caso, o B é diferente da minha saída, então eu coloco um barrado nele nesse termo. O B e o C são diferentes nesse caso aqui, eu coloco um barrado neles nesses termos, tá? E assim sucessivamente até eu ter todas as minhas saídas em zero analisadas. Tenho esses termos aqui. O que vai me unir esses termos de soma? Bom, um produto. Por isso que esse método se chama método do produto das somas, tá? Eu vou... Vejam, a gente pegou a mesma tabela verdade e aplicou dois métodos diferentes para ela. Um foi a soma de produtos e outro foi o produto de somas. Os dois têm que funcionar da mesma forma. Vamos ver se eles funcionam, tá? Vou voltar essa janela aqui para cima. Um pouquinho. E agora eu vou montar esse circuito que a gente encontrou aqui, tá? Então eu tenho que botar uma porta lógica ou de 3 entradas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 portas, na verdade. E ligando todas elas, vai ser uma AND de 5 entradas. E agora eu começo a montar aqui esse circuito, tá? Conforme a expressão que a gente teve ali em cima. Então eu vou tirar um print screen aqui da tabela verdade e vou tirar um print screen aqui da expressão. No caso ali, ó, a primeira expressão que eu tenho é A mais B mais C. Não tenho nenhum item negado, então eu simplesmente conecto as minhas entradas aqui. Segundo item que eu tenho é A mais B barrado C. Terceiro item é C barrado.
Beleza. Olha, gente, apesar desses dois circuitos eles terem sido derivados de métodos diferentes, o resultado tem que ser igual. Então, sob uma mesma entrada, eu vou ter que ter a mesma saída para os dois circuitos. Tá? Esse circuito aqui em cima a gente já sabe que funciona. Esse circuito aqui de baixo que a gente ainda tem dúvidas. Ó. Mas vamos verificar. Quando todas as entradas forem zero, minha saída tem que ser zero. Quando a entrada C for igual a 1, a minha saída tem que ser 1. Quando eu tiver 0, 1, 0 na entrada, eu tenho que ter 0 na saída. Quando eu tiver 0, 1, 1 na entrada, eu tenho que ter 0 na saída. Quando eu tiver 1, 1, 0 na entrada, eu tenho que ter 1 na saída. E assim sucessivamente, a gente pode fazer o teste dessa nossa tabela verdade aqui e verificar que ambos os circuitos funcionam conforme está especificado nessa tabela. Mas tem uma diferença entre eles. Qual circuito aqui que vocês acham que seria, no caso, mais fácil de derivar? O que vocês acham? Qual que parece... Soma dos produtos? Se vocês derem uma olhada aqui, o método da soma de produtos acabou gerando para nós aqui um circuito muito maior do que esse circuito aqui através do produto de o produto de somas acabou gerando um circuito muito maior do que o método de soma de produtos. Tá? Então, em primeiro momento, uma dica que eu daria para vocês é usem o método que tiver o menor número de saídas para se analisar. Tá? Aqui no caso do método do produto de somas, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5 saídas para analisar. Já no método da soma de produtos, eu tinha 1, 2, 3 saídas para eu analisar. Tá? Que é um valor, que é um conjunto bem menor do que o que eu tinha antes. Claro, por isso que eu disse para vocês em um primeiro momento. Porque mais à frente a gente vai ver que isso vai perder um pouco do valor, porque depois a gente vai acabar utilizando métodos de simplificação do circuito, que a gente vai obter sempre o menor circuito lógico possível, né? Através desses diagramas aqui, tá? E da parte de conteúdo teórico dessa semana era isso, gente. Não tinha muito mais coisas não a se tratar. Era bem simples. Já o conteúdo... Deixa eu dar uma olhadinha aqui uma coisa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no plano de ensino de vocês. Já o conteúdo da semana que vem, que vai ser a parte de simplificação de funções lógicas, é um conteúdo mais maciço, assim, vai ser o mapa de Carnot. Alguns de vocês já viram, eu acho que alguns de vocês já viram o mapa de Carnot, né, pessoal? Eu já vi, mas não me lembro. Tá, tranquilo. Não é um bicho de 7 cabeças. Eu tô com o Alisson, eu já estudei, mas também não lembro. Tá. Tranquilo. Para quem não estudou ainda, mapa de Carnot, não se preocupem, gente. Não é um conteúdo complicado, muito pelo contrário. Em oposto que a gente está estudando, o conteúdo de mapa de Carnot, ele é muito gráfico. Tu vai colocar numa espécie de tabela ali as tuas saídas, com base nas tuas variáveis de entrada, né, claro. E aí tu vai formar círculos, quadrados ali, enfim, tu vai conseguir simplificar funções lógicas sem ser pela álgebra booleana, simplesmente através de um método gráfico. É bem interessante isso. Tá, gente. Do conteúdo que eu tinha para explanar de uma forma geral para vocês, que é a ideia da aula, era isso.
Aí eu estou abrindo agora para perguntas, dúvidas ou algum pedido que vocês tenham, que vocês queiram que eu faça algum exercício, o que vocês querem ver? Por mais que tenha o gabarito ali nos exercícios, eu acho que era interessante, pelo menos para quem não conseguiu fazer, talvez se o professor fizesse, eu acho que ajudaria. O Thiago me mandou no WhatsApp isso aqui para falar para ele, que ele tem vergonha de falar, então... Gente... Que jeito, não falei nada. Então não precisa, não. Mas, então não precisa assim, que nem aqui a professora pega ela agora. Ih, dedurou. Gente, olha... Eu vou tirar um print do meu WhatsApp e mandar no grupo lá da turma. Não precisa disso. Não precisa. Gente, olha só. Eu sempre tento repetir isso em aula, porque eu sou de uma geração, pelo menos quando eu era aluno, eu era de uma geração que se fazia uma pergunta em sala de aula, às vezes o professor comia o nosso fígado, né? Eu sou de uma ideia que não existe pergunta tola, tá? Pode até existir pergunta mal formulada, que é na maioria das vezes, mas não existe pergunta tola. Tá? Todas as perguntas, elas vêm acrescentar alguma coisa na aula. E a participação de vocês é bem importante, porque me ajuda a determinar de que ponto que eu tenho para explicar para vocês. Tá? Primeiro, vamos do básico, gente. Tá? Vocês entendem o conceito que é uma tabela verdade? O que ela mostra para vocês? É o número de possibilidades que N entradas vão ter de saídas, né? Isso. Basicamente, eu tenho minhas entradas lógicas, tá? A minha entrada lógica, ela muda só 2 valores, 0 a 1. Ah, professor, mas como que ali a gente às vezes vê tabela verdade de 8 linhas, 16 linhas? É que não é só a tua entrada. Tu tem que ver que tu tem, às vezes, 2 entradas, 3 entradas, 4 entradas. E a combinação delas vai formar várias outras combinações. E isso é elevado a na n. Então, se tu tem 2 entradas, 2 elevado na 2. Se tu tem 3 entradas, 2 elevado na 3, de combinações possíveis dessas entradas. As combinações possíveis dessas entradas vão me gerar uma saída. Tá? E é para a gente conseguir emular essa saída, para a gente conseguir fazer essa saída certinho, que a gente faz os circuitos lógicos. A tabela verdade, ela apenas descreve como que o teu circuito vai se comportar perante cada uma das combinações possíveis da entrada. Tá? O que são essas entradas? Se tu está considerando que tu está trabalhando num sistema, por exemplo, num sistema de alarme, as tuas entradas são os sensores do teu sistema de alarme. Se tu está considerando que tu está trabalhando numa lavoura, as tuas entradas podem ser, por exemplo, um sensor de temperatura, indicando se está ou não na temperatura adequada, um sensor de umidade, se está indicando que está ou não numa temperatura adequada. Se você está dentro de um carro, a tua entrada pode ser, por exemplo, o cinto que tu afivelou, e o sensor detectou que tu afivelou esse cinto, pode ser também a tua conexão da chave ali no carro, e assim sucessivamente. Tá? Então, vamos ver aqui. Deixa eu apresentar aqui uma janela. Ali na lista de exercício, ó, gente, a gente tem... Abriu? Abriu. A gente tem a seguinte tabela verdade ali, tá? A, B, C, a tabela no caso do exercício 1A, tá? A, B, C, e a gente tem essa saída aqui. Eu vou dar um print nisso aqui. Deixa eu pensar em que software que eu posso usar para fazer isso aqui. Tem uma planilha do Excel, talvez, acho que para fazer a tabela verdade, pelo menos, acho que é mais fácil. Eu tô pensando só na questão dos barrado e não barrado. O que eu poderia usar? Eu tava pensando, tem LaTeX, mas LaTeX ficaria complicado.
Vou tentar no Excel aqui, vamos ver se vai dar. Deixa eu ver aqui. Talvez se o senhor tiver uma folha em branco aí com uma caneta, vira a câmera para a folha. Dá, boa ideia. Eu só não sei se eu vou conseguir fazer um bom jogo aqui, mas eu vou tentar. Vou fazer o seguinte para eu ver o que vocês estão vendo aqui. Vou colocar aqui em cima. E vou pedir para ele apresentar uma outra tela. Ou não. Acho que dá para ver, né, gente? Vamos lá. Ali, tabela verdade. Tá. Eu tenho ali as minhas 3 entradas. Entrada A, tenho a minha entrada B e eu tenho a minha Aí entrada nesse ponto C. não dá para enxergar, professor. Mais pro teu lado, no caso. Aí dá. Ah, tá. Vamos ficar de Saquei. ponta cabeça, no caso, para nós. Vai ficar. Será que eu tenho como inverter a imagem dessa câmera? Mas se tem, eu Deixa não eu ver sei. aqui. Eu não sei se vai ficar bom assim, talvez, sei lá. O interessante seria assim, ó. Mas mesmo assim eu teria que escrever de ponta cabeça, né? Confio no teu potencial, professor. Não. Pode esquecer que eu não consigo. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vai ficar depois. Será que dá assim? Vamos Vamos tentando. tentar. Vamos tentando. Se não der, depois eu dou um jeito na próxima aula da gente botar um software de inversão da imagem. Tá? Eu vou colocar todas as possibilidades das minhas entradas. Tá? É como se fosse não, é uma contagem em binário. Thiago, me faz um favor ali, vai me ditando as saídas dessa tabela ali. É a tabela A do exercício 1. Oxi, cadê minhas canetas? Achou ali? Thiago? Só um minutinho, professor, eu tô abrindo aqui. A saída da tabela ou É a saída da tabela ali. é 0, 1, Tá. 0, 1. 0, 0, 1, 1, 0, 1. Fechou. É isso aqui, né? Obra de vocês. Deixa eu ver.
Se eu colocar assim. É isso aí, né? Isso. Fechou. Vamos obter, então, aqui. Deixa eu só pegar o meu estojo. Vou pegar outro caminho. Vamos obter, então, pela soma de produtos aqui, tá? Seguinte, a gente tem essa tabela verdade agora. Essa tabela verdade descreve como um circuito lógico está funcionando. Ou seja, eu tenho uma entrada lógica e eu vou ter uma saída lógica também, em 0 e em 1, tá? Isso aqui é o funcionamento de um circuito lógico tradicional. Eu quero agora obter a minha expressão booleana para eu poder fazer esse meu circuito lógico. Vou utilizar para isso, primeiramente, o método da soma de produtos. O método da soma de produtos, ele analisa quando eu tenho saídas iguais a 1, tá? Não que o circuito obtido desse método não vá funcionar quando a saída é igual a 0, mas para obter essa expressão, eu analiso primeiramente as saídas iguais a 1, tá? Bom, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, gente, eu vou obter uma expressão do tipo A vezes B vezes C. Sempre vai ser isso nesse método? Sempre vai ser isso. Invariavelmente. Tá? O que muda, então, entre cada uma dessas expressões? A minha análise das entradas. Ó, verifique aqui. A entrada A e a entrada B, elas estão em valor 0. É um valor que difere da minha saída? É um valor que difere. Então, põe um barrado aqui em cima. Pronto, gente, é isso o método. Não tem mistério, tá? Mesma coisa vai acontecer aqui por meu segundo termo. Vejam, o A é igual à minha saída, perfeito. Mas o B e o C são diferentes da minha saída. Então eu ponho um barrado aqui e um barrado aqui. Próximo item. O B é diferente da minha saída. Último item. Todos são iguais à minha saída, então eu mantenho esse termo aqui do jeito que ele está. E agora eu vou unir cada um desses termos através de uma soma. Por isso que o método se chama soma de produtos. Tá? Então aqui embaixo eu vou escrever que a minha saída, portanto, vai ser igual a... Primeiro eu vou escrever todos os termos, depois eu vou botar os barrados. Então eu tenho aqui essa é a minha expressão que descreve o comportamento dessa minha tabela verdade. Através da soma de produtos, isso, claro. Agora, e se eu quiser fazer através do outro método, que eu acho que o exercício também pede, né, para a gente fazer através do método do produto de somas. O método de produto de somas é o método que vai fazer a mesma coisa que o método da soma de produtos. Só que de uma forma diferente. Tá? São dois métodos para fazer a mesma coisa. Só um pouquinho. Agora eu vou usar o produto de somas. No método de produto de somas, gente, a gente vai analisar quando as saídas vão ser iguais a 0. Tá? E cada termo do produto de somas vai ser sempre assim. A mais B mais C. Tá?
Vamos verificar aqui o primeiro item, tá? Como as minhas entradas são iguais às minhas saídas, eu não vou colocar negado em nenhum deles. No meu segundo item, como o B é diferente da minha saída, eu coloco um negado. No terceiro, como o B e o C são diferentes da minha saída, eu coloco um negado neles. E no último item, como o A e o B são diferentes da minha saída, coloco um negado neles. Montando a minha expressão final, mas através de um método diferente, eu vou ter o seguinte. A diferença desse método é que esses termos somas aqui, eles vão ser unidos através de um produto entre eles. E assim eu formo a segunda expressão através de um método alternativo. As duas vão me dar o mesmo resultado, tá? Isso sem dúvida. A diferença é que existem métodos, posso utilizar métodos diferentes para fazer elas. O Alisson até me ajudou com a brincadeira, me ajudou com a minha dúvida. Tipo, que nem eu não consigo expressar essa parte depois aqui no Logicim, sabe, professor? Tipo, ali que me atrapalha mais. Ah, tá, de representar essa função aqui no Logicim? Isso. Ah, show de bola, vamos então ver isso. Perfeito. Tipo, me atrapalha com as... Tipo, aquela entrar... Tá, como que fala? Com as portas? As portas, tipo aquela hora e coisa e tal. Tá, eu vou mostrar ali então no Logicim como a gente vai fazer isso. Deixa eu só ver se bateu com gabarito, né? Às vezes eu tô falando coisa que eu nem sei se bateu com gabarito. Deixa eu ver. Tá. Bateu com gabarito, gente. É isso aí. Vamos então ver isso aqui no Logicim. Tá? Se vocês quiserem, eu vou apresentar aqui a tela do Logicim. Se vocês quiserem acompanhar pelas expressões, é o mesmo que está ali no gabarito, tá? Isso. Bom, vamos do básico, tá? Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês como um todo. Vocês entendem aqui o que é esses rótulos e como que eles funcionam? Rótulos não, eles chamam de túnel, né? Mas enfim. Eu não conhecia esses túnel aí que dá para interpretar como fosse um Wi-Fi. Ele passa a energia por um Wi-Fi. Ele manda por Wi-Fi. Mas é isso. Ótima definição, é exatamente isso. Eu usar esse túnel ou eu fazer isso aqui, ó. Deixa eu só sair do modo de teste. Dá na mesma. Eu estou fazendo uma conexão elétrica entre esses pontos. Tá? Vamos começar deletando tudo isso aqui, tá? E vamos começar do zero. Isso aqui, ó, que eu estou colocando aqui, é como se fossem entradas digitais, tá? Elas vão me dar 0 e vão me dar 1 conforme o clique de um botão, tá? É isso. Na prática, isso pode ser um sensor, na prática, isso pode ser um circuito enviando dados, pode ser qualquer coisa, ok? Daí, eu tenho as minhas portas lógicas.
eu posso encontrar essas portas lógicas aqui, ou eu posso encontrar elas aqui em cima. Esta aqui é a porta not, ou seja, é o que faz aquela negação em cima das variáveis. Essa aqui é uma porta end, que é quem faz a multiplicação booleana entre as entradas. E essa aqui é a porta lógica ou, que vai fazer a soma algébrica entre cada uma delas. Tá. Beleza. Mas como é que eu vou montar agora um circuito dentro do Logisim baseado no que eu vi ali no material? Deixa eu dar um print aqui na tela da resposta ali. Eu vou abrir aqui. Tá, isso aqui é a resposta que a gente está tentando implementar ali no Logisim. Tá? Eu vou começar por essa expressão aqui de cima, que é a expressão de soma de produtos. X, que é a minha saída, é igual a esta multiplicação, mais esta multiplicação, mais esta multiplicação, mais essa. Como é que a gente começa a fazer esse circuito, então? Bom, vocês podem ver que tudo o que está unindo cada um desses termos aqui é uma soma, tá? Então, eu vou posicionar, primeiramente, a minha soma. O resultado da soma de todos esses itens aqui vai ser a minha saída, que é o meu X. Tá? E o que eu estou somando exatamente? Eu estou somando o resultado desta multiplicação, eu estou somando o resultado desta multiplicação, e eu estou somando o resultado dessa multiplicação e dessa multiplicação aqui. Tá? Então, eu venho aqui, posiciono aqui, cada uma das multiplicações que eu tenho que fazer. Feito isso, eu conecto essas multiplicações à minha porta ou. Ou seja, o resultado de cada uma dessas multiplicações será somado. Tá? É o que acontece aqui nessa equação. Eu tenho essa multiplicação, eu tenho essa multiplicação, eu tenho essa aqui, e depois o resultado de cada uma delas vai ser somado. Tá? Implementamos isso. Agora, o que a gente tem que fazer é conectar cada uma das entradas a cada uma dessas portas de multiplicação. Eu vou usar aqui de novo aquela ferramenta que eu tinha comentado com vocês, né? Ferramenta túnel. Ela simplesmente faz um contato elétrico, tá, pessoal? E agora eu vou começar a ligar cada uma dessas aqui às minhas portas lógicas. Vamos verificar aqui, ó. A minha primeira multiplicação aqui pede que o A, que a entrada A, seja barrada. Para eu barrar a minha entrada A, eu coloco uma inversora. Então, eu conecto aqui meu A na minha inversora, e a saída dessa inversora é o meu sinal A barrado. A minha segunda multiplicação aqui, continuando, ela também pede para que o B seja barrado, então eu também coloco uma porta inversora para a entrada B. E o C pode vir normalmente fazer essa multiplicação. Pronto. Eu implementei essa primeira multiplicação aqui, neguei os sinais que tinham sido pedidos para negar, e o resultado dessa multiplicação depois vai ser somado com as demais. Até aqui, gente. Como é que tá? Fazendo sentido, começando a fazer sentido. Agora é só um processo de repetir. Sim. Eu tenho aqui minha segunda multiplicação, que eu vou ter o mesmo conjunto de entradas, né?
No caso, o barrado ali daí não passaria energia, seria isso? Depende. O barrado, ele inverte o sinal. Ele inverte a informação. Então, por exemplo, se digamos que eu tivesse ali na entrada dessa porta barrada 5 volts, a saída dela seria 0. Agora, se fosse o contrário, se eu tivesse 0 na entrada da porta barrada, a saída ia ser 5 volts. Ela faz um processo de troca de informação, entendeu? Sim, sim. É só isso. Tá, mas parece não fazer sentido eletricamente, mas a porta de inversão, ela tem uma alimentação própria dela, entende? Que, por exemplo, se eu tiver 0 na entrada, ela tem uma alimentação que ela consegue jogar 5 volts ali. Ela tem toda uma circuitaria para fazer isso. Ela não tira energia do nada, assim. Tranquilo. Imagem. Bom, prosseguindo na montagem aqui. Eu tenho ali o meu segundo termo de multiplicação, que é A vezes B barrado vezes C barrado. Tá? E eu tenho o meu terceiro... Ah, não, são 4 ali, né? Eu vi. Não vai ficar certinho aqui. Tô aqui gritando. Vamos ali para a segunda, o terceiro termo. O B só é barrado no terceiro termo. No último termo. Entenderam como é que eu fiz essa montagem, gente? Sim, não? Para mim tá tranquilo. Sim, agora eu entendi também. Vamos verificar se ele funciona que nem a tabela verdade ali se propôs, né? Deixa eu pegar aqui. Tá. Ó. Quando todas as entradas forem 0, a minha saída vai ser 0. Quando a entrada C for 1, a saída vai ser 1. Quando a entrada B for 1, a saída vai ser 0. Quando ambas forem 1, a saída vai continuar sendo 0. E assim a gente vai testando sucessivamente. 1, 0, 0 eu tenho que ter 1. 1, 0, 1 eu tenho que ter 1. 1, 1, 0 eu tenho que ter 0. E 1, 1, 1 eu tenho que ter 1. Perfeito. Esse circuito está fazendo exatamente o que a tabela verdade pediu para ele fazer, o que a tabela verdade demonstra para ele fazer. Então, a nossa obtenção da expressão booleana está correta. Tá? Essas portas, na verdade, também, Thiago, a porta NOT, a porta OR e a porta AND, elas formam como se fosse o conjunto básico de portas que a gente precisa para fazer essas expressões lógicas, para fazer essas expressões da chamada álgebra booleana. Tá?
É através dessas portas que depois a gente consegue fazer circuitos que são mais tangíveis para nós, por exemplo, circuitos somadores. Vão literalmente pegar um determinado número de bits, outro determinado número de bits e somar eles. Tá? E, inclusive, são um dos blocos fundamentais para os processadores que a gente tem hoje em dia. O processador nada mais faz do que pegar bits, somar, subtrair, diminuir ou aumentar mais um, e assim ele consegue ir processando as informações. Sim. É que a minha dúvida agora, eu percebi que tipo, era bem simples, eu só não sabia o que cada porta fazia, sabe? Agora fiz uma anotaçãozinha aqui legal e deu certo. Sim, não, tranquilo então. Mas valeu. se tiver outras dúvidas, pode perguntar, porque é assim mesmo o processo, tá, gente? Uma coisa que eu tenho que chamar a atenção, ó, gente. Semana que vem vai ser simplificação de expressões lógicas. E aí eu acho que a gente termina o conteúdo para a primeira prova, tá? É um conteúdo acumulativo, obviamente, né? Mas é um conteúdo que já forma uma massa interessante para vocês estudarem. Então, eu já recomendo vocês irem, claro, fazendo as listas, conforme vocês já vinham fazendo, mas aprofundar um pouco mais no estudo, porque sem ser na próxima semana, na outra, eu já vou divulgar para vocês a atividade prática planejada, que vai ser uma espécie de trabalhinho que vocês vão ter que desenvolver durante a semana, com base no conteúdo que a gente viu até agora. E aí, gente, que mais que me apresentem de dúvidas? Professora, eu tinha uma dúvida, mas é mais relacionado com o conteúdo da próxima semana. Posso fazer mesmo assim? Pode, claro. De simplificação. Ali aquelas duas portas mais de baixo, dava para simplificar as duas, tirando uma delas e tirando a B, certo? Ou não? Eu teria que ver. Eu teria que botar isso no mapa de Carnot para eu ter certeza. Porque por olho, assim, eu não consigo te dizer. É que, tipo, a forma que eu tô pensando é, ela vai mandar um sinal positivo se A ou se C for positivo. Só que ela vai mandar positivo mesmo se B for negativo ou positivo. Então, tipo, dava pra simplificar nessa parte, eu acho. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela verdade dela. Ah, sim, entendi o que tu quis dizer. Porque independente de B ser 0 ou de B ser 1, se eu tiver esses dois aqui em 1, eu vou ter uma saída. Isso. Uhum. Dá, é uma simplificação que dá para fazer mesmo. Inclusive, dá até para a gente fazer aqui. Deixa eu só desativar o modo de simulação. Boa observação. Vamos ver se ele continua a funcionar conforme o circuito ali, mas acho que vai sim. Vamos ver aqui. Saída é 1, conforme a gente... Vamos começar de baixo para cima. Vamos zerar C, saída 0. Vamos mexer aqui no B, saída vai continuar sendo 1. Vamos colocar 1, 0, 0, saída vai ser 1. Vamos colocar 0, 1, saída vai ser 0. 0, 1, 0, saída vai ser 0. 0, 0, 1, saída vai ser 1. E 0, 0, 0, saída vai ser 0. Show de bola, muito boa a tua observação. É isso aí. A princípio era só isso que eu tinha de dúvida. Beleza, gente, beleza. O que manda mais?
Da semana passada, vocês, não sei se chegaram a ver os vídeos de novo ali, né? Mas vocês entenderam ali o trabalho que foi feito na protoboard, na placa de ensaio, junto com o circuito integrado? O que é que vocês me dizem? O circuito que eu fiz lá pegou fogo, né? Eu botei as resistências erradas. Botou muito baixa a resistência. Tem que ser no mínimo uns 220 ohms para a resistência para o LED não queimar, né? No mínimo. Para 5 volts, pelo menos. Que mais, gente? Se vocês não têm mais dúvidas, ou se vocês não têm mais pedidos para serem feitos para a aula de hoje, por mim, era isso que eu tinha para conversar com vocês, tá? Eu já vou disponibilizar agora o conteúdo da próxima semana. Deem uma olhada, gente, deem uma lida. Conversem comigo até antes da aula sobre o conteúdo para tirar as dúvidas de vocês, que aí quando a gente chega em aula, a gente já conversa mais tete a tete sobre o conteúdo. A gente consegue ter uma conversa mais fluida sobre ele, tá, pessoal? E deem bastante foco em mapa de Carnot, porque o próximo conteúdo, que vai ser para a segunda prova ainda, a gente vai usar muito mapa de Carnot. Muito mapa de Carnot, que é o processo mais básico de simplificação de funções lógicas, tá? Obrigado pela participação de vocês, obrigado pela presença, pessoal, e qualquer coisa eu tô no WhatsApp, podem me chamar, viu? Bom final de semana para todos. Valeu, obrigado igualmente, professor. Valeu, igualmente. Valeu, professor. Até a próxima. É. Professor, eu tô com uma dúvida agora.